Adonai Elohim El Shaddai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, guia-me por um bom caminho. Dai-me sabedoria, conhecimento, glória, honra e paz. Seja o meu Salvador e o meu protetor, e faça o mesmo com todos os filhos de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não entendo porque tem muitos pregadores do Evangelho que falam que quando a gente morre, está tudo acabado. Mas só que essas pessoas não entendem que quando a gente morre, é o corpo que morre. A alma, ela sai do corpo, a alma fica viva ainda. A alma volta para Deus. Eu vou mostrar aqui na Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 35, no verso 18, tem um relato quando Raquel morreu, né? No capítulo 35 de Gênesis, no versículo 18, está falando assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, né? Então, a pessoa morre, a alma saiu, a alma está viva ainda, a alma não morre. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 23, no verso 46, está falando: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 59, quando apedrejaram o Estevão, está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59, está escrito assim: enquanto apedrejaram, Estevão gritava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Está vendo? Então, por que as pessoas dizem que quando a gente morre está tudo acabado? Eles estão muito enganados. A alma, ela volta para Deus, ela não morre não. Volta para Deus para passar pelo juízo final. Ok? No juízo final, aí vai ver quem fez o bem, quem fez o mal. Há condenação pelas almas, sim. E há galardão para as almas que praticaram o bem. As almas que não praticou o bem durante a sua vida aqui na terra vai receber punição. Eu vou mostrar um versículo aqui que vai entender mais a sua ideia. Vai abrir mais a sua mente. Em Jó, eu estou usando a Bíblia na versão fácil de ler. Em Jó, no capítulo 5, no capítulo 26, versos 5 e 6. Jó, capítulo 26, versos 5 e 6. Está escrito assim: os espíritos dos mortos, os espíritos dos mortos, literalmente, espíritos das águas, estremecem debaixo das águas, e também todos os que lá vivem. Verso 6. Para Deus, o lugar dos mortos, literalmente Sheol, está descoberto. O lugar de destruição, literalmente Abadão, fala no Apocalipse capítulo 9, verso 11. Não, capítulo 9 e capítulo 11 em Apocalipse. Fala muito esse Abadão. Não pode se ocultar. Vou fazer a leitura aqui, ó. Eu li lendo as notas, tá ok? Agora sem as notas. Na versão fácil de ler.
Os espíritos dos mortos estremecem debaixo das águas, e também todos os que lá vivem. Para Deus, o lugar dos mortos está descoberto. O lugar de destruição não pode se ocultar. Viram? Aqui está em Jó, no capítulo 26, versos 5 e 6. Agora em Jó, no capítulo 38, verso 17, está escrito assim: Você sabe onde ficam as... Você sabe onde ficam as portas do reino dos mortos? Você já viu as portas da profunda escuridão? Em Lucas, no capítulo 8, verso 31, está escrito assim: E os demônios imploravam a Jesus que não os mandasse para a escuridão eterna. Escuridão eterna, literalmente, abismo, como um buraco impenetrável. Em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 4, está falando assim: Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em grego, tártaro, em abismo tenebrosos. Alguns manuscritos trazem em cadeias de escuridão, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, está falando assim: E tal como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Em Salmos, no capítulo 1, verso 5, está falando: Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Em Tiago, no capítulo 2, verso 13, está falando que quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 7, está falando: Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento. O fogo é julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Destruição dos que não querem saber de Deus. Não é o mundo que vai acabar. Tá? As pessoas que não querem saber de Deus vão ser destruídos. E no verso 13 de 2 Pedro, capítulo 3, no verso 13 está falando: Nós, porém, estamos aguardando ansiosamente a promessa divina de novos céus e nova terra, depois disso tudo, onde habita a justiça. Tá? O mundo vai habitar só a justiça aqui nesse mundo. As pessoas que são injustas vão ser destruídas. Então, para mim, vai haver uma condenação para as almas das pessoas que morreram no pecado. Essas pessoas morreram praticando o pecado, não se arrependeram, não quiseram saber de Deus, não praticaram o bem. Então as almas dessas pessoas
vai para esse abismo de escuridão. É o que a Bíblia está falando. Agora acredite quem quiser. Tem muita gente que não acredita. Diz que as almas morrem junto com o corpo. Mas aqui eu deixei bem claro que a alma, ela não morre. O corpo morre, mas a alma continua viva. É assim, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui, quando o ser humano, a pessoa, é apanhado pela polícia cometendo algum delito, essa pessoa vai para a cadeia, certo? E lá na cadeia, ele fica sofrendo, né? Fica sofrendo até aguardar o dia que o juiz vai dar a sentença dele. Aí vai chegar o dia, até chegar esse dia ele está sofrendo ainda. Ele foi apanhado cometendo coisa errada. Então ele vai para a cadeia, fica aguardando a sentença do juiz. Aí o juiz vai dar a sentença da pessoa que cometeu esse delito. E só que aqui na Terra tem suborno. Muita gente escapa da prisão, sai da prisão ileso, né? Por causa de suborno. Mas só que com Deus não tem isso. Deus não aceita suborno. Lá a alma vai ser julgada e vai receber a condenação devida. E diz que é uma condenação eterna. Quer dizer, que a pessoa morre, a pessoa não aceitou os ensinamentos de Deus, não viveu na justiça, ficou praticando sempre o mal, morreu praticando o mal. Essa pessoa morre e fica aguardando o dia do juízo, até que o juiz vai dar a sentença de cada alma. Agora, as almas das pessoas que morreram praticando o bem, sempre fazendo o bem, agindo de misericórdia com os outros, essas pessoas não precisam temer esse juízo, tá? Essas pessoas já sabem que vão receber o galardão, vai receber não sei se é uma recompensa. Para mim, as pessoas que morreram na justiça, praticando o bem, a recompensa delas é receber um corpo glorificado, é um corpo de glória. Mas esse corpo de glória não é para ficar no céu, é aqui na terra mesmo. As pessoas vão receber um corpo glorificado e vão viver em paz aqui na terra. Mas isso só vai acontecer quando for instaurado o reino de Deus aqui na terra. E até agora o reino de Deus foi instaurado na mente das pessoas justas. Mas na terra, no mundo todo, não foi instaurado o reino de Deus. Mas vai chegar o tempo que será instaurado o reino de Deus no mundo todo. Não vai haver maldade, não vai ter doença, não vai ter sofrimento. Só vai ter coisas boas, só coisas do bem. Esse é o projeto do Criador. O projeto de Deus é esse. As pessoas vão viver sempre praticando o amor fraternal. Não vai ter maldade quando for instaurado o reino de Deus aqui na terra. Vai ser um paraíso. Porque em Provérbios, no capítulo 2, verso 21 e 22, está falando assim: pois as pessoas honestas habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os maus serão eliminados da terra, e os infiéis serão arrancados dela. É isso que vai acontecer no futuro. Assim, e em Lucas, no capítulo 8, verso 31,
que diz que os demônios imploravam a Jesus que não os mandasse para a escuridão eterna. Esses demônios que imploraram para não mandar para a escuridão eterna, porque não tinha chegado a hora de mandar para a escuridão eterna. Essa hora chegou quando Jesus Cristo foi crucificado. Na cruz, esses demônios todos foram para a escuridão eterna. Eles estão presos. Capítulo em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 4, fala que pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos em correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Na cruz realizou toda essa obra, entendeu? Os anjos que pecaram, os demônios estão todos presos até o dia do julgamento. A Bíblia fala de duas mortes, não fala em duas ressurreições. Só existe uma ressurreição. Essa ressurreição é a partir do momento que a pessoa conhece o Evangelho, a pessoa é batizada na palavra, não é na água. A pessoa que conhece, tem o conhecimento do Evangelho, ela ressuscita com o Espírito Santo ou ressuscita com fogo. Fogo é sofrimento, tormento. A pessoa ressuscitou para ser condenado. Conheceu a palavra, recebeu a palavra, mas não pratica o que a palavra manda. Então ela já ressuscitou para ser condenada. A primeira morte acontece assim, a pessoa morre para o pecado, né? Agora a segunda morte, que é o juízo final, esta é a segunda morte, como fala em Apocalipse, no capítulo 20, verso 14, fala: então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, tá? É o juízo, o último juízo. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. No verso 15 também fala: aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida era jogado no lago de fogo. O livro da vida é o quê? Aquele que recebeu a palavra de Deus, praticou. Então a pessoa que recebe a palavra de Deus e pratica o que a palavra manda corretamente, essa tem o nome escrito no livro da vida. Então é isso que eu quis mostrar no meu entendimento, tá? Agora, sejam misericordiosos uns com os outros, não pratiquem o mal, amem-se uns aos outros, um amor fraterno, amem um amor fraterno, sejam misericordiosos, para que no juízo final você não seja condenado para esse lago de fogo. Lago de fogo significa tormento, sofrimento. Não é você estar lá queimando. É a dor que você sente. Se você se queima no fogo, você sente aquela dor, não sente? É isso que a pessoa vai sentir, que a alma vai sentir. A alma da pessoa vai sentir esse tormento. Não é que vai ficar queimando lá naquele fogo. É o sofrimento, é a dor de um fogo queimando.
Porque nesse dia, Jesus falou que a rainha de Sabá se levantará contra essa nação no juízo e a condenará. Está em Mateus capítulo 12, verso 42. Nesse dia, Jesus diz que os homens de Nínive também se levantarão para condenar essa geração, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Está em Lucas, no capítulo 11, verso 32. Tiago, capítulo 2, verso 13. Vou ler novamente. Jesus, quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Está vendo? Tiago, capítulo 12, verso 13. Por isso que eu digo, usem de misericórdia com todos. Amem um amor fraterno. Amem-se uns aos outros. Cumprindo esse amor fraterno, você está cumprindo todos os mandamentos de Deus. A pessoa que cumpre o amor fraterno não faz mal a ninguém. É simples. Deus não anulou os mandamentos dele. Jesus não anulou também os mandamentos. Ele apenas veio falar que praticando o amor, sempre amando, amor fraterno, sempre amando, não faz mal a ninguém, só está fazendo bem. É isso que eu quero deixar aqui gravado neste vídeo. É um pouco complicado, é difícil de entender, mas no meu entendimento, é isso que vai acontecer.